Salve aí, Big Geeks! Tudo bom com vocês? Galera, eu estou aqui com um monte de aparelho na mão, né? Moto G5S Plus, Moto X4 e Moto Z2 Play, que são três smartphones da Motorola que foram lançados no ano passado e que, apesar de pertencerem a categorias diferentes, eles acabam se cruzando em preço, em especificações, em câmera. E a intenção desse vídeo é justamente mostrar essas semelhanças, essas diferenças e mostrar qual dos três merece estar no seu bolso. Então, se você quer conhecer melhor esses aparelhos e descobrir qual é o melhor para você, assista esse vídeo. Estamos aqui com três smartphones da linha Motorola, o Moto G5S Plus, o Moto X4 e o Moto Z2 Play. E o que eles têm em comum? Olha, são aparelhos de categorias diferentes. O Moto G5S Plus foi lançado por R$ 1.499, o Moto X4 por R$ 1.699 e o Moto Z2 Play por R$ 2.299. Então temos uma diferença de preço grande. Porém, hoje é comum você achar o Moto G5S Plus por mais ou menos R$ 1.100 a R$ 1.200, Moto X4 também na faixa dos R$ 1.200 e o Moto Z2 Play na faixa dos R$ 1.600. Temos uma diferença maior de preço para o Moto Z2 Play, mas ainda assim os três aqui estão mais ou menos próximos na faixa de preço. O Moto G5S Plus, o acabamento dele é todo feito em metal aqui na parte traseira, ele também tem as bordas em metal com o acabamento escovado e ele também tem uma partezinha espelhada aqui, os chanfros espelhados aqui nas bordas. É um aparelho muito bonito, chama bastante atenção, principalmente nessa cor azul topázio. O Moto X4 então, esse aqui chama atenção demais, porque ele tem o acabamento em vidro, principalmente nessa versão aqui na cor azul topázio. Apesar de acumular marcas de dedos aqui, ó, já tenho algumas marcas aqui. E agora que eu passei uma flanela, então, olha só como ela é bonita. Até esses detalhes aqui próximo à câmera ficaram bem legais. E ele também tem as bordas aqui feitas em metal. Aqui os detalhes, ó. Botão de volume, botão liga-desliga. É um aparelho que também traz um acabamento muito bonito. Percebam aqui que a parte traseira em vidro ela é arredondada aqui na borda e a saliência da câmera ela está presente, né? Um pequeno calombo aqui, mas ele não é tão grande quanto no Moto Z2 Play, por exemplo. E o Moto Z2 Play, apesar dele ter um visual que remete a outros aparelhos da linha Moto Z e muita gente reclama disso, ainda assim ele é um aparelho bonito, muito bem acabado, é o mais fino dos três, com apenas 6 mm de espessura. Olha que fino que é esse smartphone, né? Apesar do calombo da câmera ser bem grande aqui ele se destaca muito, mas a mim em particular não é algo que incomoda. É feito em metal tanto nas bordas quanto na tampa traseira. Eu acho que ficou muito bonito, ficou bem discreto. Ele tem o visual mais robusto aqui entre os três, apesar de que, em matéria de robustez, o ponto vai para o Moto X4, que é o único que traz proteção IP68. Ele pode ficar submerso em até 1,5 m d'água por 30 minutos sem danificar. Já o Moto G5S Plus e o Moto Z2 Play, os dois trazem proteção contra respingos. Então, se você usar o aparelho numa chuva, por exemplo, as chances deles serem danificados é bem menor. Visto de frente, são smartphones da Motorola, né? Não tem como negar aqui a semelhança com o resto da linha, com as bordas superior e inferior bastante largas, bordas laterais não muito finas e a presença dos sensores digitais aqui nos três. Inclusive o sensor é inteligente, ele tem suporte a múltiplos gestos. Se você deslizar para a direita, você acessa a multitarefa. Se você deslizar para a esquerda, você simula o botão voltar, e se você der um toque aqui nos sensores digitais, ele funciona como botão home. Olha só, ele vai para a tela inicial. Se segurar por mais tempo, você desliga a tela e tocando de novo, ele vai desbloquear com a função de sensores digitais. Também tem o Google Assistente que você aciona segurando por mais tempo aqui no botão home, mas vocês viram que os três trazem uma interface muito parecida. O formato aqui da gaveta de apps é igual nos três. O acesso aqui às configurações da tela inicial também. Tem o suporte a vários recursos também, como o redimensionamento de tela, quando você desliza do centro aqui para a borda. Deixa eu tentar fazer um deles aqui. Tá aqui, para você diminuir o tamanho da tela. Não consegui fazer nesse. Aqui consegui fazer nos três. Eles também têm o suporte ao acionamento da câmera quando você faz esse movimento aqui, chacoalhando o aparelho, você aciona a câmera. E você também pode ligar e desligar o flash
fazendo esse gesto nos 3 aparelhos também. Todos esses recursos são acessados no menu Moto, que está presente em todos eles, porém no Moto X4, que é o lançamento mais recente e que já está atualizado para o Android 8 Oreo, ele traz mais recursos, como por exemplo a opção de manter a tela sempre ligada quando você está olhando para o aparelho, algo que não existe nos outros dois. Também tem aqui um modo de tela noturna, olha só. O aplicativo Moto está mais completo no Moto X4. E como eu falei para vocês viram aqui que deu um efeito aqui no Moto Z2 Play, isso porque os 3 trazem o NFC, então quando ficam muito próximos, às vezes eles tentam fazer a troca de dados, então por isso eu tenho que deixar até um pouquinho mais distante para evitar o acionamento do NFC que está presente nos 3. Enquanto que o Moto G5S Plus e o Moto Z2 Play trazem o Android 7 Nougat, o Moto X4 já foi atualizado para o Android 8 Oreo, olha só que interessante, ele já está com o sistema mais atualizado. Mas a atualização vai vir também para o Moto G5S Plus e também para o Moto Z2 Play, porém ainda não está disponível até o momento. E apesar da interface ser praticamente idêntica nos 3, as telas são bem diferentes. Temos aqui 5,5 polegadas no Moto G5S Plus, uma tela LCD IPS com resolução Full HD. Temos 5,2 polegadas no Moto X4, uma tela também LCD IPS com resolução Full HD, e temos 5,5 polegadas, resolução Full HD também no Moto Z2 Play, porém nesse aparelho aqui temos uma tela Super AMOLED. Apesar das diferenças de tamanho, de tecnologia, as 3 telas são até bastante parecidas. Tem algumas diferenças aí, principalmente de cores, eu vou mostrar aqui pelo menu da Play Store. A gente percebe aqui as diferenças na tonalidade do verde. Eu particularmente gostei demais da tela do Moto X4, acho que é a minha preferida, hein? Apesar de eu curtir mais tela Super AMOLED, mas as 3 são muito boas. Claro que o Super AMOLED aqui do Moto Z2 Play leva vantagem nos ângulos de visão e também no contraste, ele tem um resultado melhor do que os outros dois, mas no geral as 3 telas são muito boas. Falando da performance, os 3 aparelhos trazem uma CPU octa-core baseada nos núcleos ARM Cortex A53, o que muda é a velocidade. São 2 GHz aqui no Moto G5S Plus e 2.2 GHz no Moto X4 e no Moto Z2 Play. O chipset é o Snapdragon 625 aqui, Snapdragon 626 aqui e Snapdragon 630 no Moto X4, é o que traz o melhor chipset. E apesar dos 3 trazerem aí praticamente a mesma CPU, temos uma diferença muito grande aí na GPU. Moto Z2 Play e Moto G5S Plus trazem a Adreno 506, enquanto que o Moto X4 traz a Adreno 508, que traz uma melhor performance, principalmente em jogos. Durante o uso aí do dia a dia, usando a interface, o sistema, você não vai perceber diferença de performance entre os 3 aparelhos. Mas em jogos, é nítida a vantagem aqui do Moto X4, que consegue uma maior fluidez quando está rodando jogos com o mesmo nível de detalhes. Porém, apesar dessa pequena vantagem do Moto X4, os 3 se saíram muito bem rodando os jogos, os aplicativos, o sistema também. Moto G5S Plus e Moto X4 trazem 3 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento, enquanto que o Moto Z2 Play já se destaca nesse ponto, trazendo 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. Apesar de trazer mais memória RAM, ainda assim performance ele ficou um pouquinho abaixo do Moto X4, para vocês verem como a GPU do Snapdragon 630 tem uma performance superior ao Snapdragon 626 e 625 também. Porém, no Moto Z2 Play você consegue armazenar mais jogos, né? Já que ele traz mais armazenamento. E por trazer mais recursos e vir com apenas 32 GB de armazenamento, o Moto X4 sofre um pouquinho com espaço. Porém, os 3 aparelhos são Dual SIM e também trazem o suporte ao cartão de memória, porém você tem que escolher entre 2 chips ou um chip e um cartão de memória. Sobre a câmera, temos aqui no Moto Z2 Play um sensor com 12 megapixels e abertura de 1.7, é a melhor abertura entre os 3. No Moto X4 temos o sensor principal com 12 megapixels e abertura de 2.0 e um segundo sensor de 8 megapixels, enquanto que aqui no Moto G5S Plus também temos um sensor primário com 13 megapixels e abertura de 2.0 e o sensor secundário também com 13 megapixels. Então aqui são soluções bem diferentes e a princípio o Moto Z2 Play ficaria atrás em matéria de qualidade de fotos, mas na verdade o duplo sensor no Moto X4 e no Moto G5S Plus é para criar efeitos especiais. O modo profundidade, onde você separa o primeiro plano do plano de fundo, então você consegue fazer efeitos como desfocar o primeiro plano ou o segundo plano, dá para você fazer recortes, criar efeitos
em que uma parte da imagem fica preta e branca e outra colorida. Então o duplo sensor é para isso, é para criar esses efeitos especiais. Não existe um modo de zoom como acontece com outros aparelhos. O Moto Z2 Play ele não traz esses efeitos especiais, porém por trazer uma abertura melhor, ele consegue resultados mais legais aí em ambientes com pouca iluminação, quando comparado com o Moto X4 e o Moto G5S Plus. E o Moto Z2 Play também traz o mesmo sensor do Galaxy S7, do Galaxy S8, então temos um sensor aqui com muita qualidade e bastante rápido. Ele consegue o melhor resultado para tirar fotos, o foco também é o mais rápido quando comparado com o Moto X4 e o Moto G5S Plus. Os três filmam em Full HD a 30 e 60 quadros e também filmam em 4K a 30 quadros por segundo. A câmera frontal dos três também é bem diferente. Aqui no Moto Z2 Play temos um sensor de 5 megapixels com abertura de 2.2 e um duplo flash, enquanto que no Moto X4 temos um sensor de 16 megapixels, abertura de 2.0 e um flash único. E no Moto G5S Plus temos um sensor de 8 megapixels, abertura de 2.0 e também um flash único. Os três filmam em resolução Full HD e, apesar da diferença dos sensores, o resultado dos três é mais ou menos parecido, não existe uma vantagem grande aí para algum aparelho. Particularmente eu gostei mais das fotos tiradas com o Moto G5S Plus, para mim foi o que trouxe o melhor equilíbrio. O Moto X4 também faz fotos muito boas, porém em algumas situações ele tem uma dificuldade para focar, o foco não fica muito legal, a imagem fica um pouco borrada se você não posicionar o aparelho numa distância um pouco mais afastada, se você não esticar um pouco mais o braço. E o Moto Z2 Play teve um resultado também ok, nada que se destaque, mas também que não compromete o resultado final. E é isso aí, galera, nesse vídeo vocês puderam ver as semelhanças e diferenças entre o Moto G5S Plus, o Moto X4 e também o Moto Z2 Play. E acaba sendo até uma escolha difícil, porque são três aparelhos muito bons. Eu acredito que se você precisa de espaço interno, se você gosta de muita memória RAM, quer também utilizar os multi-snaps, e gosta de um visual sóbrio, bonito, né, e um aparelho bastante leve, eu acho que o Moto Z2 Play vai te atender melhor. Particularmente entre os três é o meu preferido também, mas é o mais caro, né? O Moto Z2 Play vai receber o Android 8.0 Oreo, é um aparelho que eu acho muito bonito, elegante, atende numa boa. O Moto G5S Plus é a opção para quem está atrás de um aparelho bom e barato também. Você consegue aí um preço bem legal e é um aparelho bastante robusto, muito bonito, principalmente aqui nessa cor azul topázio, e também vai receber a atualização por Android 8. A grande vantagem dele é o preço, é o mais barato aí dos três. O Moto X4 tem a vantagem da proteção contra água e poeira, é o único dos três que tem essa proteção IP68. Então, se você é desastrado, né, pode ser que o Moto X4 seja uma boa opção para você. Traz um visual muito bonito, acho que é o mais sofisticado dos três sem dúvida. Já foi atualizado para o Android 8.0 Oreo, é o primeiro a receber a atualização. Tem o menor tamanho, então ele é compacto, né? Se você não gosta de smartphones com telas grandes, né? Tem mãos pequenas também. O Moto X4 tem uma boa pegada, não é uma tela necessariamente pequena, né? Mas comparado aqui com os outros dois, é o que acaba se encaixando melhor na mão. E traz a melhor performance, apesar de não trazer os 4 GB de RAM do Moto Z2 Play, os 3 GB e o Snapdragon 630 são suficientes aí para garantir a melhor performance entre os três. Porém, os 32 GB de memória RAM e o sistema, que é enorme, né, ocupa bastante espaço no aparelho, acaba prejudicando um pouquinho o Moto X4. Além disso, se você gosta muito de selfies, apesar dele trazer o maior sensor, tem aquele probleminha, né, que você tem que se afastar muito do aparelho para conseguir focar bem com o smartphone. Então é bom ficar ligado quanto a isso, mas no meu caso eu não tive esse problema. A câmera dele teve uma performance normal comparada com os outros dois. Em relação às câmeras traseiras, vocês viram que para fotos em ambientes pouco iluminados o melhor é o Moto Z2 Play. E se você gosta de efeitos, aí vai de Moto X4 ou Moto G5S Plus, que com a dupla câmera consegue fazer uns efeitos bem legais. Mas qualquer que seja a sua escolha, são três aparelhos bem legais e eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Bom, galera, é isso aí. Não esquece seu like nesse vídeo, aproveite também e se inscreva no canal do Brasile Geeks, torne-se um Big Geek, você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!